Ó, primeira geração modernista, ou primeira fase, ela vai de 1922, né, com a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, e vai até 1930, né, pós-quebra da Bolsa de Nova York. Mas ela vai ser uma das mais emblemáticas semanas de arte moderna, tá? E do período nosso modernista. A fase modernista no Brasil vai ser dividida em três períodos, né? A primeira geração, que é a fase heróica, o período de combate, que é a revolução, né, nas artes brasileiras de pessoas, de artistas que estavam em contato com as tendências europeias do início do século, das vanguardas europeias do início do século XX, e que trazem para o Brasil. Já a segunda geração vai ser uma período de construção ou de consolidação do modernismo, mas vai ser um neorrealismo, uma volta àquela estética do realismo, naturalismo, de alguma forma. E a terceira geração vai ser uma geração dita intimista. Para começo de conversa, nós vamos olhar esse quadro aqui da Tarsila do Amaral, né? Para a gente pensar alguns elementos literários, né? Ou características que vão influenciar a literatura no período. Que elementos da natureza estão em primeiro plano nessa obra? Tem bastante árvore. Tem Essas animais árvores também. são realistas? Não. São miméticas? Não são, né? Elas são bem diferenciadas. Mas então você tem a fauna e a flora do Brasil no primeiro plano. E no fundo? Cidade. Uma cidade, né? Uma ponte, mas está bem lá no segundo plano, bem no fundo. Ok. A obra se chama Cartão Postal. Que aspectos da natureza brasileira Tarsila escolheu como característica? A fauna e a flora, mas de uma forma o quê? Não mimética. Deformada, humorística, né? O uso de cores fortes e o modo como os elementos da natureza foram recriados sugerem uma releitura menos formal, mais alegre e irreverente. Como isso fica evidente no quadro? A forma, Pelas né? cores. O jeito que ela usa. Isso. As curvas em excesso, a falta de características, né? É um tom mais humorístico. Até como é que fala, né? A paleta de cores, né, é mais dinâmica, mais alegre, por assim dizer. Ó, Relicário de Oswald de Andrade. Então, seja observado pela pintura que nós vamos estar o quê? Desconstruindo a visão de real e nós vamos estar o quê? Trabalhando com uma coisa mais humorística, menos formal, mais alegre. Tá, então a gente vai pegar agora o poema aqui, ó, Relicário de Oswald de Andrade. No baile da corte, foi o conde deu quem disse para a dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de bandendi é comer, beber, pitar e cair. Nós temos um poema de um dos maiores ícones, né, da primeira geração modernista, né, que é o Oswald de Andrade. Tanto que vai ser um livro que nós vamos fazer seminário, né, no próximo ciclo, que é O Rei da Vela. Então vocês já podem ler que nós vamos fazer tanto ele oral, né, online, como para quem tiver interessado, fazer ele via fórum. Mas o interessante, ó, no baile da corte, a corte não retrata um status. Só que o Brasil nós estávamos no período de que república, né, uma transição, o fim do império para o início da República Velha. Então nós temos o quê? Uma decadência. Foi o conde deu quem disse para a dona Bem-vinda. Então são pessoas de status, né? Ou seja, resquícios dessa monarquia em franca decadência. Que estavam conversando. Que farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de bandendi. O que é isso? O que são esses três elementos? Provavelmente seriam algo comum naquela época, típico, talvez não tão refinado, né, como o senhor disse, como estava em decadência. São produtos o quê? Brasileiros, naturais aqui, ó. Pinga de Paraty. Paraty é uma cidade, né? A cidade do Do Rio de Janeiro. Então, farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi são o quê? Produtos brasileiros. Então, nós temos o quê? É comer, beber, pitar e cair. Então, é uma valorização do produto o quê? Nacional. Nacional. E isso vai ser o quê? Um retrato da literatura do meio social, econômico do período. Tá? Aí você observa que até
o penúltimo verso, nós temos, de certa forma, uma linguagem mais formal. Quando você lê o último verso, é comer, beber, pitar e cair, há uma fuga na norma culta. E isso acaba instaurando o quê? De certa forma, o humor no poema. Então, nós temos o quê? Uma fuga da realidade, uma valorização do nacional, a representação da queda da monarquia, uma linguagem mais informal e humorística. Só para vocês entenderem a preciosidade desse poema, sabe o que é um relicário? Eu acho que tem a ver com essa imagem que você colocou aí do lado. Isso, relicário é um cofre que guarda um tesouro, uma relíquia, né? Uma relíquia religiosa. Então, o relicário, o que tem a ver com esse poema que dá título? Tudo, porque é uma valorização do que é nacional, nosso tesouro, né? É uma riqueza. Tranquilo? Então você observa o quê? Linguagem informal, humorística. O que você não tá, o que você está sentindo falta nesse poema? Métrica, talvez? Também, uma liberdade formal, não há rimas, não há um padrão de sílabas métricas, né? O que mais que você está sentindo falta? Pessoal, o que marca um aposto? Que a gente acabou de ver. Ele complementa a ideia. E ele... O que você justificou para mim para falar que no Xingu era um aposto? Porque a falta dele não ia danificar o entendimento do texto. E você me falou outra coisa. Entre Que do vírgulas. Xingu... O que você está sentindo falta aqui? O que você não está vendo aqui? Os poetas da primeira geração modernista, eles tinham liberdade formal, não só na métrica e na rima. Eles também não usavam pontuação. É raríssimo as situações que você observa vírgulas, né, pontuações em poemas modernistas. Tá? Uhum. Então, contexto histórico do período. Nós estamos no final da República Velha, durante a coluna Prestes, então no Brasil está no quê? Num período conturbado da sua política, né, de transição de governo, instabilidade política, entre outras coisas. Então, Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes estão em campanha eleitoral, né, difundindo pelo Brasil. Nós temos o quê? O fim da política café com leite. O Leonardo ou o Samuel já explicou para vocês o que foi a política café com leite? Eu tive aula desse conteúdo já. Já, o que foi então? Assim, resumidamente, eram as duas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais que dominavam a política nacional. É a alternância sucessiva de quê? De presidentes paulistas ou mineiros no poder, né? E onde que ficava a capital do Brasil? Rio. Então, São Paulo e Minas controlavam o quê? O Rio de Janeiro. Então acabava o que acontecendo? Um monopólio dos recursos. O país todo pagava imposto, mas os recursos iam basicamente para onde? São Paulo e Minas. Tá? O que acontece? Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York em 29, que vai ocorrer o quê? Uma onda de suicídios no Brasil, uma revolução na arte, porque as pessoas não vão ter mais dinheiro para investir na arte, porque até então nós tínhamos o quê? Muita. Como é que a gente fala? Muito investimento de cafeicultores na arte. Tanto que é um cafeicultor que vai fazer o quê? Que vai financiar a Semana de Arte Moderna. Nós temos a luta de Getúlio e Prestes e o início da Era Vargas, né, que vai culminar com a segunda geração modernista. A Semana de Arte Moderna, que 2022, né, daqui 2 anos, mais ou menos, vai marcar 100 anos da Semana de Arte Moderna. Foi um período de 3 noites, né, que equivaleu uma semana e ficou para a história. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas ao quê? A arte ali expressa em São Paulo. No Moodle, eu vou postar para vocês um trecho da novela Um Só Coração, da novela não, na minissérie, né, da Globo, acho que de 2000 e alguma coisa, da novela Um Só Coração.
que vai retratar esse período da Semana de Arte Moderna da organização, do impacto na cidade de São Paulo. Por quê? Até então, todo o domínio cultural, social, político ficava onde? No Rio de Janeiro. Os artistas mais famosos, eles estavam localizados no Rio de Janeiro. Com a mudança, com a São Paulo inaugurando, lançando a Semana de Arte Moderna, ele se torna o quê? Um polo de cultura. Então isso vai fazer uma revolução no Brasil, saindo do eixo do Rio de Janeiro, mostrando os potenciais artísticos de São Paulo e principalmente da vanguarda modernista, o contato que eles tinham. E a Semana de Arte foi organizada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, de Cavalcante, de Guilherme de Almeida, e foi financiada, como eu disse, pelo cafeitor paulista Paulo Prado. Muitas pessoas não entenderam, não concordaram com as obras ali expostas, tanto que ridicularizaram, debocharam. Por quê? Porque é algo diferente do convencional. Lembrando que nós estávamos saindo do quê? De uma estética parnasiana, né, que valorizava o passado greco-romano, toda uma estrutura, um rebuscamento, uma métrica, né, muito quadrada, fechada, né, o culto ao passado. E agora nós temos o quê? Algo que desconstrói tudo isso, algo novo, diferente, icônico. Ó, eu gosto demais desse poema, né, do Manuel Bandeira. Acho que às vezes vocês podem até conhecer Os Sapos de Manuel Bandeira. Ele é uma crítica bem contundente, né, aos parnasianos. Ó, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que altera, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame essa paria em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brandem um assombro, o sapo tanoeiro, a grande arte é como um labor de joalheiro. Eu bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipa, um mal em si se cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sei. Sei não, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite finita, veste a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário que soluças tu, trazido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Aqui, ó. Quando ele fala de sapo tanoeiro, Parnasianaguá, ele está falando, comparando o quê? Os parnasianos ao quê? A sapos, né? Que só fazem o mesmo barulho, coacham, vivem na lama. Então é uma crítica muito forte a eles. Fala assim, o meu verso é bom frumento sem enjoo. Faço rimas com consoantes de apoio. Então ele está criticando diretamente o quê? A estrutura rígida dos parnasianos. Tá? Então o que é isso? Ele vai criticar Manuel Bandeira enquanto um influenciado pelos modernistas, o quê? As estéticas anteriores, né? E a constante o quê? Recorrência a cópias do passado. Tranquilo? Entenderam? Uhum. Acho que Próximo. que Trenzinho do, interessante. o trenzinho do caipira. Será que o YouTube passa aqui? Será? Será que vocês conseguem ouvir? Ai, Bruno, eu acho que tem como o senhor espelhar. Ah, isso aqui é. Quer ver? Deixa eu parar a apresentação e abrir o YouTube aqui. Só para vocês verem uma coisa.
Vocês estão ouvindo? Não. Começou? Vocês estão ouvindo agora? Agora tá ouvindo? Não, ainda não. Nada ainda? Bom, pra mim não. Uai. Uai. Será que eu consigo? Deixa eu ver se. Legendas. Acho que meu microfone não tem como executar. Deixa eu tentar assistir lá meu microfone. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Tá muito longe? Tá muito baixo? Dá pra ouvir. O que essa música tá lembrando vocês? Ópera, um pouco. Hã? Um pouco de ópera. É que você tá falando baixo, tá sobrepondo. Quer ver? Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Fala agora, Pedro. O que essa música tá te lembrando? Ópera. Ela foi composta, né, por Vila Lobos, né, para a Semana de Arte Moderna. Mas é uma ópera, mas ouve o fundo. O que tá te lembrando? Ela não tem um É estilo só de começo de europeu, ela tem percussão. um estilo brasileiro. Com o hino nacional. Tá, eu vou trocar, vou parar a música e depois eu volto ela de novo. Será que é essa? Ah, é essa. Lá vai o trem lá vai a vida rodar, lá vai chegando cidade noite a girar. Não, essa não é boa. Deixa eu pegar uma aqui e outra. Porque essa aqui não é a melhor. Vai ter que ser ela mesmo. Lá vai o trem lá vai a vida rodar, lá vai chegando destino, cidade noite a girar. Lá vai esse destino, o dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do mar, correndo entre as estrelas a voar.
vida rodar, tua vai cirando e destino. Pessoal, foca na letra da música, né? Agora eu vou voltar lá naquela outra. O Monday.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto. Campanhas de marketing, gerenciamento de projeto básico. Lá no início. Que esse instrumento, essa ópera tá lembrando vocês? Olha, me deu um sentimento de MPB, pra falar a verdade. Pessoal, vocês observam que a música, ela foi composta na Semana de Arte Moderna e ela é o quê? São só instrumentos de percussão, não tem instrumentos de corda, né? E ela vai retratar o quê? O movimento do trem que sai e chega da estação. Que chique. Então, assim, ó, tanto que ele é modernista. Até então só utilizava instrumentos de corda, agora ele já utiliza instrumentos de percussão. E o que ele está retratando? Não é a dinâmica de um trem. E o que é o trem? O trem não é um modelo de evolução, não é uma máquina de ferro que lembra o futurismo, o culto à máquina. Então é uma influência nítida das vanguardas europeias na música brasileira da Semana de Arte Moderna. Vocês entenderam? Vocês conseguiram perceber isso? Aí quando eu toquei a música Trenzinho do Caipira, da Adriana Calcanhoto, na voz da Adriana Calcanhoto, ela é uma música do... A música não, ela é um poema do Ferreira Goulart que vai aparecer ou surgir anos depois. Deixa eu me exibir aqui. Aí nós vamos ter o quê? O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, que é a música, né, a parte instrumental, e a letra ela surge anos depois, em 1940 e tantos, com Ferreira Goulart. Aqui nós temos algumas obras, né, de Di Cavalcanti, retratando o quê? As mulheres, né, com traços bem cômicos, né? A Boba de Anita Malfatti. Esse quadro, gente, é um ícone. Por quê? O que vocês estão vendo de predomínio de cor aqui? Amarelo. Amarelo. Tem formas muito nítidas? Não. A Anita Malfatti, ela foi muito, muito criticada, né? Monteiro Lobato deixou ela até bem depressiva, porque ele falou que isso aqui era um autorretrato. Monteiro Lobato não gostava, não concordava com as normas modernistas ou com a reflexão modernista. Tanto que ele é pré-modernista. E ele fala que isso aqui é um autorretrato de Anita Malfatti. Criticando ela, colocando ela como boba, de forma pejorativa, tratando ela muito mal. E isso leva ela a uma depressão muito grande. Coisa que vocês vão perceber no vídeo. Ela sendo muito criticada. Tá. Características literárias da primeira geração modernista. Eles vão ser muito influenciados pelas vanguardas europeias. As obras, né, os manifestos vão ser divulgados, as características literárias, dentro de revistas e manifestos, e vai ter uma negação, uma rejeição muito grande do público, e vai ser muito bem financiado por mecenas. Nós vamos ter 3 manifestos que vão influenciar muito a primeira geração. O primeiro manifesto é o Manifesto Pau-Brasil de 1924, né, cunhado por Oswald de Andrade. Ele vai pedir para as pessoas verem
com as coisas de forma mais livre, né? Sem o preconceito das estéticas anteriores ou sem uma visão inicial. Estarem abertos ao novo. Ele vai fazer uso de uma linguagem mais informal, coloquial, próxima ao natural. E o resgate de manifestações culturais próprias do Brasil, por assim dizer. Ele vai trabalhar com o quê? Com uma leitura mais plausível e acessível ao grande público. Aqui, ó, vícios de fala de Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mió. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Isso aqui é o quê? Está retratando a variação ou a diversidade linguística do Brasil e mostrando o brasileiro de forma natural, de forma humorística, né? E sem os vícios da fala ou da escrita parnasiana. Aqui você não tem métrica, você não tem rima, você não tem vírgula, você tem uma linguagem mais livre e humorística. Depois nós temos o Manifesto do Verde Amarelismo ou Escola de Anta de 1929, cunhado por Menotti Del Pitte e Cassiano Ricardo. Nós vamos ter um nacionalismo mais ufanista e primitivista. O que eles vão fazer? Nós vamos ter duas alas, né, de modernistas da primeira geração. Os que vão ser abastados, né, os que vão para a Europa, que têm contato com as vanguardas europeias, que estudam fora e voltam para o Brasil para tentar replicar essas ideias aqui no Brasil. Então são filhos, né, abastados de cafeicultores, de fazendeiros, né, pessoas de status. Em contrapartida, nós vamos ter outros brasileiros que vão pensar o modernismo, mas sem ter contato lá na Europa. Então vão negar tudo que vem do estrangeiro. Essas ideias de vanguardas, de tudo. Então nós vamos ter esse nacionalismo ufanista. É a criação algo genuinamente brasileiro. Então isso vai ser um movimento anta, porque a anta é um animal que é exclusivamente brasileiro. E isso... Vocês sabem quem é Menotti Del Pitte e Cassiano Ricardo? Acho que eu já ouvi esses nomes, mas não tenho certeza. Mas você ouviu mais falar de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, não foi? Uhum. Por quê? Porque o movimento pau-brasil e o movimento antropofágico, eles dão mais certo. O verde amarelismo e a escola anta, eles não conseguem um impacto esperado nesse negacionismo daquilo que vem de fora. Tá aqui, ó. Noite de Menotti Del Pitte. As casas fecham mais pálpebras as janelas e dormem. Todos os rumores são postos em surdina. Todas as luzes se apagam. Há um grande aparato de câmara funerária. Na paisagem do mundo, os homens ficam rígidos, tomam uma posição horizontal e ensaiam o próprio cadáver. Cada leito é maquete de um túmulo, cada sono um ensaio de morte. No cemitério da treva, tudo morre provisoriamente. Ele está retratando o quê? O processo que nós passamos à noite de quê? De dormir. Dormir é uma experiência de morte, de esquecimento, né? De parar, de ficar igual um cadáver. Mas observa que há vírgulas, há um difícil acesso. Então é um movimento que não vai ter tantos adeptos, por assim dizer. E nós vamos ter o movimento antropofágico, né? Simbolizado pelo Abaporu, né? Da Tarsila do Amaral, que vai ser cunhado por Mário de Andrade. Ele vai discutir o quê? A antropofagia cultural. Ele vai falar que a gente não tem que fazer igual o que está vindo lá de fora, ou renegar tudo que vem de fora. Ele vai falar da antropofagia. Os antropófagos, eles comiam aquilo de mais valoroso que tinha o outro guerreiro, o outro índio, que morre em guerra. Se o outro índio era corajoso, eles comiam o quê? O coração, para dar tentativa de absorver o quê? A coragem desse índio. E é isso que o Mário fala. Vamos ver o que de melhor tem lá fora, nessas vanguardas europeias, aproveitar e vamos usar aqui. Então, quem vai falar assim, ó, tupi or not tupi, that is the question. A língua tupi ou não utilizar o tupi, né? Eis a questão. Então, assim, vamos ver o que tem de bom lá fora e vamos adaptar para cá.
E esse movimento vai ter mais adeptos, por assim dizer. Tanto que tá aqui, ó. Moça linda e bem tratada. Mário de Andrade. Moça linda e bem tratada. 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor. Esporte, ignorante, sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó. De ouro por todos os poros. Burra como uma porta, a ciência. Plutocrata sem consciência. Nada porta terremoto. Que a porta de pobre arromba uma bomba. Ele tá falando do quê? Ele tá falando da alta sociedade, da sociedade padrão, modelo do início do século XX. Ele tá criticando o quê? Por fora, bela viola, mas por dentro, não é tudo isso. Né? Aqui, ó, moça linda e bem tratada, burra como uma porta. Granfino do despudor, burro como uma porta. Então, é uma crítica bem à sociedade, de forma humorada, né? A uns modelos sociais. Pessoal, alguma dúvida?